se não fosse como aquilo que o apóstolo nos traz na sua epístola. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Por quê? Por que somos um em Cristo Jesus? Porque fomos batizados em Cristo e nos revestimos de Cristo. Revestir-se de Cristo significa que eu me trajo como se Cristo me permeasse, como se eu o colocasse, com logicamente o perdão da palavra, mas uma metáfora, uma alusão, uma alegoria, como se eu trajasse Cristo. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, eu devo permear-me com Cristo, ou seja, Cristo deve revestir a minha vida, porque eu fui batizado em Cristo e com Ele ressuscitarei, e devo também ser como Cristo, vivenciar o Cristo que vive em mim. Esse é o cristão. Se eu não faço isso, eu tenho uma nomenclatura só. O meu batismo me deu um papel que está escrito que eu sou batizado como ortodoxo, mas não sou um cristão ortodoxo que vive de acordo com o que Cristo traz no seu Evangelho. Se eu não me revisto de Cristo, se eu não permito que Cristo viva a minha própria vida, significa que eu estou à margem do Santo Evangelho. Eu me dedico a quê? Como cristão, às obras de misericórdia, à benevolência, ao entrar em contato com Deus através da minha ascensão, da minha teoses. Tudo isso é muito lindo, mas parece muito figurado. O que nós temos que vivenciar é Cristo. A igreja nos mostra quem? Cristo. Os sacramentos são administrados para quê? Para eu chegar até Cristo e não até mim. É a minha pessoa que deve deixar de lado o meu eu, o meu ego, e colocar no lugar deste ego, deste eu, o próprio Cristo. Ele é a salvação, Ele é a vida, Ele é o caminho. Se eu trilho o caminho próprio, eu estou fora do caminho de Cristo. Agora, se eu permito que Cristo viva em mim, e eu me permeio de Cristo como se eu estivesse revestindo-me de Cristo, eu não estou mais trilhando o meu caminho, e sim o caminho que Cristo está pedindo que eu trilhe. Todos nós sabemos que a vida sacerdotal não é uma vida fácil. Por mais que pareça fácil para aqueles que estão fora, imaginando que o padre é uma figura respeitada, o padre é uma figura que está na igreja, o padre é uma figura de pai pastor, de mestre, de bondade, etc. Mas ninguém pensa muitas vezes naquilo que é trilhar o caminho. Por que eu digo isso? Porque eu aproveitaria hoje o onomástico de Sua Eminência, Dom Damasquinos, e nele gostaria de colocar a figura de todos os sacerdotes que estão sob sua jurisdição ou não sob sua jurisdição. Os milhares de sacerdotes e monges que estão espalhados por todas as igrejas no mundo. Nosso metropolita leva conosco 20 anos, praticamente 21 anos de episcopado, 20 anos na direção desta arquidiocese. E muitos dos que estão aqui, que já frequentam esta arquidiocese, são fiéis desta arquidiocese há muito mais tempo do que isso, puderam perceber que após a vinda de Dom Damasquinos, de nosso metropolita, essa arquidiocese teve uma nova vida. Assim, o sacerdócio, ele é feito de altos e baixos também. Quando
nosso Senhor escolhe alguém para pastorear o seu rebanho, não porque essa pessoa seja santa imediatamente, não é isso, mas sim porque essa pessoa pode ter a capacidade de levar aquela palavra que Cristo quer que se leve a uma grande quantidade de pessoas. Quando alguém é ordenado sacerdote, bispo, ou é elevado a ser um arcebispo metropolita, não é por um acaso do destino. Isso não é acaso do destino. É uma eleição do Espírito Santo de Deus que o colocou aqui para pastorear de alguma maneira, sendo como sacerdote, sendo como bispo, sendo como metropolita, um rebanho dedicado a nosso Senhor Jesus Cristo, um rebanho de gente batizada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Trindade, que está no caminho da salvação. Estar no caminho da salvação não significa simplesmente dizer eu sou batizado e já sou santo. Isso não existe. O ser batizado não significa que eu adquiri a santidade ou a salvação por méritos pessoais ou por imediatamente porque o batismo me fez santo. Ao contrário, quando eu sou batizado, eu devo obrigatoriamente fazer a minha parte como cristão, revestir-me de Cristo e vivenciar a este Cristo para que eu chegue a uma consecução, ou seja, a minha salvação. O sacerdote, o bispo, o arcebispo ou o patriarca, ele faz um papel de mediador. Ele é aquele que, em nome de Cristo, pastoreia o seu rebanho, faz o melhor pelo seu rebanho, com os seus defeitos, as suas mazelas. Por quê? Porque a humanidade nossa não vai embora porque somos padres ou bispos. Ela permanece, e muitas vezes permanecem os nossos pequenos defeitos ou os grandes defeitos, mas de uma maneira e outra. As ovelhas, primeiro, devem rezar pelo seu pastor. Hoje é uma grande oportunidade nossa de rezarmos por nosso pastor, aquele que foi dedicado por nosso Senhor Jesus Cristo para nos conduzir, para nos pastorear, para levar a nossa causa junto a Deus, depositando em uma bandeja diante do trono de Deus as nossas vidas, as nossas almas. Então, quando falamos de revestir-se de Cristo, de vivenciar o Cristo, de viver a vida do Cristo em nós, é isso que devemos fazer. Quando rezamos por todos os nossos irmãos e principalmente por aqueles que nos conduzem na fé, os nossos pais na fé, que são eleitos pelo Espírito Santo para conduzir o seu rebanho, nós fazemos aquilo que Cristo pede no seu Evangelho, que cumpramos o nosso dever, não só como cristãos e batizados, mas também como fiéis seguidores do caminho de Cristo na pessoa do seu pastor. O pastor é capaz de dar a vida pelo seu rebanho, como diz o Santo Evangelho. Esse seria o pastor verdadeiro. Se ele é capaz de dar a vida pelo seu rebanho, nós temos a obrigação moral de rezar pela vida do pastor, que é capaz de dar a vida dele por nossas almas.